Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Transplante de útero pode permitir que homens biológicos gerem filhos. A cirurgia abre novas possibilidades para transexuais que desejarem ter filhos. Agora a gente fica se perguntando, será que estamos nos últimos dias? Será que estamos no fim dos tempos? Será que estamos finalizando essa história aqui na Terra? Esse período da humanidade, né? Que a humanidade está vivendo. Daniel capítulo 12, Antigo Testamento, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4, fala assim: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras deste livro, ou fecha as palavras do livro, fecha o livro e amarra ele, bloqueia ele com selo até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência ou o conhecimento se multiplicará. E aqui eu quero chamar sua atenção para essa expressão, até o fim do tempo. A gente vai ler também na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Aqui, a gente vai ler aqui alguns versículos, que fala assim, vou ler aqui do versículo 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de bondade, de piedade, de amor, mas negando a eficácia de tudo isso. Afaste-se desses também. Aqui está escrevendo o apóstolo Paulo, aconselhando a Timóteo, que na época era um jovem, uma pessoa nova ainda, um homem novo. E o apóstolo Paulo, tendo grande conhecimento, grandes revelações de Deus, grande temor a Deus, estava aconselhando a esse jovem na época para que ele se afastasse dessas pessoas que só traziam problemas. Muito bem, a gente começou a falar aqui no início sobre transplante de útero que pode permitir que homens biológicos, pessoas transexuais, tenham filhos, porque é o grande desejo dos homens, né, das pessoas, dos transexuais, biologicamente falando, homens, né, que a gente chama homens pela aparência física. Eles querem ter filhos, mas não dá porque eles não têm a capacidade, né, a máquina deles, vamos dizer assim, vamos comparar com uma máquina, não dá a condição de reproduzir-se. Mas a ciência está avançando nesse sentido e, pelo que a gente nota aqui, pelo que se vê nessa notícia, os homens estão começando, os cientistas, os médicos, os biólogos, estão estudando a possibilidade de fazer uma cirurgia e colocar na pessoa que não tem útero, um útero para que ela possa se reproduzir filhos, ter filhos. Então diz aqui, no Reino Unido, o primeiro transplante de útero foi realizado no início do ano, agora de 2023, mas a notícia só veio publicamente recentemente. A cirurgia abre novas possibilidades para transexuais que desejam ter filhos, de acordo com a imprensa, a CNN, que está trazendo essa informação. Muito bem, muitas coisas têm acontecido ultimamente que a gente tem ficado reflexivo sobre tudo o que tem acontecido ultimamente nos nossos dias. Esses conflitos que estão acontecendo ali, tanto na Europa, como também agora no Oriente Médio, que traz grandes problemas, que assusta muito as pessoas. E a gente vê que tem homens, que tem pessoas que não temem a Deus, que só querem mesmo provocar tais conflitos. E tudo isso, de acordo com o que diz a Bíblia, é que estamos vivendo nos últimos tempos, estamos vivendo no final dos tempos. Os biólogos, os arqueólogos, os cientistas em geral,
as pessoas que estudam muito, que têm muito conhecimento sobre os astros, os astrônomos, eles estudam que a Terra já foi destruída várias vezes. Pelo menos 5 ou 6 vezes a Terra já foi destruída. A humanidade já desapareceu. A Bíblia narra, pelo menos ali no livro de Gênesis, no capítulo 6, mostra que Deus encheu o mundo d'água, Deus destruiu o mundo com água por causa da violência, por causa da maldade do ser humano. E parece que estamos nos aproximando desse momento também. Porque a Bíblia diz que, a Bíblia fala, como eu já li há pouco tempo, que fala sobre a expressão os últimos dias aqui na Terra, que em Daniel, a expressão aqui está dita até o fim do tempo. O fim do tempo aqui em Daniel é a mesma expressão que nós lemos aqui no livro de Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nos últimos dias. Jesus também falou ali em Mateus capítulo 24, ali nos versículos 12, 13, 14, diz que o Evangelho, esse Evangelho do Reino, essa palavra que eu tenho falado para vocês, ensinado a vocês, ela deverá ser pregada a todas as pessoas, então virá o fim. Note que os profetas, Jesus, o Apocalipse, está falando muito sobre essa expressão, sobre a expressão fim dos tempos, que muitos falaram, e também que haverá um fim, que a maldade na terra, que as coisas ruins que acontecem nesse mundo vai ter um fim, que todos serão julgados, que haverá um julgamento que vai pôr fim a essas coisas, a essa violência, a essa descrença, a essa falta de temor a Deus e essa falta de conhecimento, de vontade de servir a Deus, de adorar, de pensar em Deus, estar com Ele. Mas tem sido ao contrário nos últimos dias. A gente vê aqui, conforme nós lemos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, repetindo aí, que os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, desobedientes a pais e mães ou aos pais. Tudo isso tem acontecido nesse momento que estamos vivendo, e a gente vê claramente que isso mostra claramente que estamos vivendo nos últimos dias aqui na Terra, que a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento, que Jesus vai voltar, vai julgar as nações com sua justiça, com a verdadeira justiça, e vai inaugurar o seu reinado, vai mostrar como se reina, como se governa com paz, com amor, com mansidão, e não com violência, como tem acontecido, né? Por exemplo, uma notícia como essa daqui, oficial desse grupo aí, você está vendo? Você está vendo aqui, olha, oficial desse grupo aí promete repetir o que aconteceu, aquele episódio que aconteceu no dia 7 de outubro, lá em Israel, até a aniquilação de Israel. Olha aqui. E tem o nome dele aqui embaixo. Ele diz, ele expõe, né, que o objetivo do grupo, em uma entrevista para uma emissora do Líbano, é não desistir, chegar a aniquilar Israel do mapa, apagar Israel do mapa. É o grande desejo deles. Eles não estão arrependidos do que fizeram com Israel, tá? Não estão arrependidos. Isso é muito ruim, muito perigoso, muito negativo, e Deus tem seus planos. Deus vai tomar as providências. Essa coisa não pode ficar acontecendo assim. Essa violência que tem acontecido no mundo, que Deus destruiu o mundo ali, encheu d'água, conforme Gênesis capítulo 6, Deus destruiu o mundo exatamente por causa da violência, que estava descontrolada. As pessoas não nasceram para destruírem as outras, tirar a vida das outras, trazer o terror, trazer a maldade, não. Exatamente o contrário. Deus criou a todos nós para que nós nos amemos e acabar com essa maldade, essa violência que está no coração das pessoas, que não tem acordo, não tem paz, não tem acordo, não tem nenhuma maneira, uma forma de se chegar a uma solução.
Olha aqui, mais essa informação aqui, olha. O presidente da Nicarágua toma controle da Suprema Corte do país. Olha as coisas piorando, né? Cada vez mais no mundo. Juízas, diz aqui que são juízas, foram forçadas a deixar seus postos e escoltadas para suas residências. Então, são muitas coisas que têm acontecido nos últimos momentos, nesses últimos dias, que a gente tem se espantado com essas informações, com essas notícias que têm vindo até nós. Antes a gente não tinha muito conhecimento porque não tínhamos as redes sociais. Agora sim, nós acompanhamos tudo de perto. Então, tudo isso que tem acontecido realmente espanta a gente, traz muito temor, mas ao mesmo tempo estamos lendo a Bíblia, estamos conhecendo que o que está acontecendo faz parte das profecias, daquilo que está já dito por Deus, falado por Deus através dos profetas, das pessoas de Deus, dos homens de Deus, que tudo isso iria acontecer, tudo isso iria acontecer para que a Bíblia, para que a palavra de Deus se cumprisse. Então, meus amigos, aqui eu quero agradecer a companhia de todos vocês, tá? Fiquem todos com Deus e a gente se encontra brevemente, se Deus quiser.